Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quarta-feira, 2 de dezembro. 5 ônibus e uma lotação foram incendiados na capital gaúcha na tarde de ontem. Para o prefeito de Porto Alegre, os ataques partiram de dentro de presídios. Fortunati defende que a presença da Força Nacional na cidade. E em Cachoeira do Sul, mais um comércio é assaltado. Dessa vez, foi uma imobiliária da rua Júlio de Castilhos, no centro da cidade. E a dificuldade de encontrar vagas para carro no centro de Cachoeira do Sul continua. Alguma coisa é preciso ser feita. A CDL e o Centro de Lojas não vão amargar um problema sério que é de estacionamento quando há clara evidência de que há espaços para isso e o que existe é uma má vontade de poder. O curso de Pedagogia da UBRA de Cachoeira do Sul tem nota máxima no ENAD pela segunda vez. O centro do nosso trabalho, acreditar de que estamos fazendo melhor, sendo exigente, mas não esquecendo do respeito ao outro e da afetividade que tem que trabalhar junto. Ontem o dia foi movimentado na Assembleia Legislativa. Deputados gaúchos votaram projetos importantes, como a proposta do Orçamento do Estado para o ano que vem, encaminhada pelo Palácio Piratini. Os parlamentares aprovaram ainda a criação de 2 subsidiárias do Banrisul. O projeto permite a criação de subsidiárias do banco para atuar no ramo de seguros e na emissão, administração e processamento de cartões de crédito. As propostas tramitavam em regime de urgência e obtiveram 47 votos a favor. Representantes do Sindicato dos Bancários e de mais 6 entidades lotaram as galerias da Assembleia e, em diversos momentos, negociaram a aprovação de emendas com os deputados. Após a votação, comemoraram o resultado. Não acredito! O texto aprovado inclui o aproveitamento de funcionários do quadro para os cargos das empresas subsidiárias e também garante a realização de plebiscito sobre eventual intenção de venda. Nós entendemos que esses projetos eles serão bons para o banco, ajudarão a alavancar o banco e melhorar a performance do banco. Nós conseguimos, com a nossa mobilização, a nossa pressão, fazer com que os deputados votassem a favor das emendas que fortalecem o banco e eu acho que salvamos mais uma vez o Banrisul. Foi uma vitória dos banrizulenses e da sociedade gaúcha. E o PSD, partido do deputado Mário Jardel, abriu processo ético e suspendeu o parlamentar até que as investigações contra ele sejam concluídas. A Assembleia recorreu da decisão da Justiça que afastou o deputado das funções por 6 meses. O gabinete de Jardel estava fechado, apesar de parte da equipe estar trabalhando no local. O deputado foi denunciado por crimes funcionais, como concussão, em que se exige algo para obter vantagem, e peculato, que é o desvio de dinheiro. Além disso, as denúncias incluem falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O PSD suspendeu temporariamente o deputado, enquanto busca informações sobre a ação do Ministério Público. O presidente da Assembleia, Edson Brum, afirmou que o parlamento vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de suspender Mário Jardel. A decisão da Justiça, se intrometendo num outro poder por parte de um desembargador, no nosso modo de ver, está equivocada. E eu poderia citar 2 ou 3 coisas que nós achamos que estão equivocadas. Primeiro, que eles não podem. Cassação, suspensão de mandato, só é competência do parlamento e não da Justiça. E outra questão é o seguinte, ele caça o parlamentar e nós temos que pagar o salário dele. E é bem claro aqui, a legislação é bem clara, se não exercer a função, nós não podemos pagar. Mário Jardel ainda não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias. A assessoria do deputado informou que vai aguardar o resultado do recurso da Assembleia. De cada 4 escolas estaduais do Rio Grande do Sul, uma não tem chapa inscrita na eleição para diretor, que acontece no próximo dia 15 de dezembro. Isso representa 499 escolas. Em Cachoeira do Sul, o número é um pouquinho melhor. De 20 escolas, apenas 3 não tiveram inscrição de chapa. Daniel Nunes foi até a 24ª Coordenadoria de Educação, que atende 11 municípios da região central e tem mais informações sobre esse processo eleitoral que vai definir a direção das escolas para os próximos 3 anos. E já estão chegando as eleições para os diretores das escolas estaduais aqui no estado do Rio Grande do Sul.
23% destas escolas não tem nenhuma chapa para que alguém da comunidade escolar possa concorrer, portanto, à direção. Nós vamos conversar agora com a professora Julieta Prestes, ela que é a coordenadora aqui da 24ª Coordenadoria Regional de Educação. Professora Julieta, fala para a gente um pouquinho sobre números, sobre a expectativa também para essa eleição que é democrática e com certeza oportuniza aí uma gestão um pouquinho melhor com a participação de todos para as escolas. Sem dúvida. O processo eleitoral é uma conquista, né, do magistério, dos servidores, é um processo democrático, legítimo, né, e que ele conta com a participação, oportuniza todos os segmentos da comunidade escolar. Das 20 escolas onde houve o processo, está havendo o processo eleitoral, 3 escolas apresentaram chapas, né, são 2 chapas em cada escola, 3 escolas não aconteceu inscrição, e 14 escolas têm inscrição de chapa única. Então, nessas 3 modalidades, haverá o processo eleitoral. Né? Já no restante da região, no restante dos municípios, fora da sede aqui, Cachoeira do Sul, somente uma escola com mais de uma chapa, né, professora? A escola em Agudo, a escola Vili Rose. Nas demais, ou não aconteceu a inscrição, será indicado o diretor. Né? Então, lamentável, eu considero, porque eu acho que é um momento em que a comunidade tem que eu considero positivo e um progresso, né, de dar essa oportunidade à comunidade escolar de escolher os seus gestores. Então, deveria haver uma mobilização para que aconteça, mas respeitamos, né, a realidade de cada uma. Ok, bom, o formato de escolha de diretores passou por várias adaptações, por diferentes métodos. Como é que a senhora avalia essa trajetória e o quanto evoluímos até chegar em 2015? Sim, se nós considerarmos o anterior aos 20 anos, né, que o diretor ele era um cargo de confiança indicado, depois houve uma abertura, né, em que se indicavam 3 chapas e também era indicada entre as 3 uma. Depois passou a ser a eleição uninominal apenas do diretor e hoje nós temos esse avanço que eu considero que é mais democrático também, em que o diretor apresenta, o candidato a diretor apresenta a sua equipe já formada à comunidade. Então, eu acredito que ele seja mais de acordo com a realidade e todos tenham a oportunidade de conhecer e questionar. Até porque existe dentro do cronograma do processo eleitoral atual um dia, né, que cada escola irá reservar para que essa equipe se apresente à sua comunidade com o seu plano de ação previsto para esses 3 anos. Sobre a legalidade das eleições, quem pode votar, existe um quórum, por exemplo, ou se só 3, 4 pais forem à eleição no dia 15, sobre o que é necessário para que uma chapa seja de fato eleita? Tá. Para ter validade a votação, será necessário o mínimo de 30% do segmento pais e alunos e o mínimo de 50% do segmento alunos, professores e funcionários. Tá? Terão direito a voto os alunos regularmente matriculados na data da votação, que estiverem já no 5º ano, ou os maiores de 12 anos de idade. Tá? Os pais, os responsáveis por esses alunos, ou os responsáveis perante a escola, também terão direito a voto, então, e os professores e funcionários que estiverem lotados na escola na data da votação. Não havendo quórum, o que acontece? Não havendo quórum, a votação será anulada e será feita uma nova votação dentro de 8 dias. A própria escola tem que realizar de novo essa votação. Essa votação acontece com cédulas? Qual que é a metodologia usada? Sim, será com cédulas de votação, e depois vai ser feita a apuração pela comissão eleitoral da escola. Houve algum tipo de questionamento quanto às chapas que estão inscritas até aqui na 24ª, ou o processo aconteceu naturalmente aí até o encerramento? Como que foi esse processo? Não, todas as chapas que foram inscritas foram homologadas e não houve nenhuma impugnação. Uma comunidade escolar, ela é composta por todos os segmentos. Então, por esse motivo, eu considero muito importante que toda a comunidade participe para que ela tenha vez e voz, que ela vá conseguir assim escolher alguém da confiança deles, né, que eles possam contar com ela. Então, nesse sentido, é bastante importante.
ponto de vista de educação, o que afeta a educação em si, uma mudança de direção da escola? Como é que a senhora vê esse processo? Num momento em que se questiona tanto a educação no país, se diz que a educação pública não é das melhores, como que o diretor também pode fazer a diferença nesse cenário? Positivo, porque quando está ruim, nada como um sangue novo para melhorar. E o negativo, no momento que está tudo bem, e aí vem uma mudança nova que não se sabe o que vai acontecer. E o desejo que nós temos, enquanto Comissão Regional Eleitoral, na 24ª CRE, que o processo transcorra em paz, com tranquilidade, né, com serenidade, obedecendo tudo aquilo que é previsto na legislação, e que haja realmente um comprometimento da comunidade escolar. É um momento, né, da comunidade participar, se fazer presente em todos os segmentos, pais, alunos, funcionários, professores, e que transcorra tudo dentro daquilo que nós desejamos, que é o melhor para a educação do nosso Estado. A seguir, mais um comércio assaltado no centro de Cachoeira do Sul. Dessa vez, foi uma imobiliária da Rua Júlio de Castilhos. E falamos também sobre a dificuldade de vagas para carro no centro de Cachoeira do Sul. Alguma coisa é preciso ser feita. A CDL e o Cindy Lojas não vão amargar um problema sério que é de estacionamento quando há clara evidência de que há espaços para isso e o que existe é uma má vontade de poder. E convidamos você a conhecer os Campos Floridos de Ivoti, na Serra Gaúcha. O município de Ivoti é conhecido pela intensa produção de flores e plantas ornamentais. Com um bom mercado consumidor, a cultura também é uma boa alternativa para os agricultores familiares. No Viaje Comigo dessa semana, nós vamos ver a aurora boreal no norte do Canadá. Confira aí. E aí, gostou? Vamos para o Canadá? Anote os nossos horários e viaje comigo! Fomos criados por Deus para sermos completos. Qualidade de vida é ter equilíbrio em nossas capacidades morais, físicas, espirituais, emocionais e intelectuais. Desenvolvê-las e aperfeiçoá-las é um processo contínuo e nos ajuda a estar preparados para situações do cotidiano e viver bem. Novo Tempo. Juntos pela qualidade de vida. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da busca.
6 coletivos foram incendiados na noite de ontem em Porto Alegre, 5 ônibus e uma lotação. Conforme informações da Brigada Militar, as ações criminosas ocorreram nas avenidas Oscar Pereira e Eduardo Prado, na rua Ventos do Sul e no bairro Restinga, no extremo sul da capital. O comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, Kleber Rodrigues Goulart, acredita haver ligação entre os casos devido à forma como os ataques foram realizados. Na rua Oscar Pereira, uma lotação e um ônibus foram interceptados por um grupo de pelo menos 5 pessoas. De acordo com a Brigada Militar, os criminosos com armas em punho bloquearam a via com pedaços de madeira e obrigaram o motorista da lotação a parar. Eles chegaram a apedrejar o coletivo, ferindo o motorista que precisou de atendimento no hospital de pronto-socorro. Para o comando da Brigada Militar, essa ação é em represália a uma abordagem realizada ontem à tarde, quando Luciano Gustavo da Rosa foi baleado e morreu no hospital. Os ônibus voltaram a circular hoje a partir das 7 horas da manhã, com alterações nos trajetos. A menos de um mês do Natal, o comércio monta estratégias para atrair clientes. Apesar da crise econômica, a data deve movimentar quase 400 milhões de reais só em Porto Alegre. Mas o consumidor vai gastar menos do que no ano passado. É o que aponta a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas e do Sindlojas sobre tendências de consumo na capital gaúcha. O Natal pode estar um pouco longe, mas se esse é o período mais importante para o comércio, o Papai Noel já está marcando presença. Em meio a tantas promoções, segurar a primeira parcela do 13º salário no bolso está sendo difícil. Já saiu a tua primeira parcela? Já, graças a Deus. Está aproveitando a promoção também aqui do shopping? Com certeza, comprando bastante coisa. A mulher está lá embaixo já com bastante sacola. O vestuário continua no topo das compras natalinas. A pesquisa aponta que 60% dos porto-alegrenses estão dispostos a dar artigos de primeira necessidade. Eu pretendo dar roupa. Para os filhos, camisa, para o marido, camisa. Em virtude do consumidor estar mais consciente nas suas compras de final de ano, a gente segmentou os produtos por faixas de preço, para todo mundo conseguir comprar presentes para o final de ano, Natal, amigo secreto. A estratégia também vale para o varejo de produtos infantis. Depois do vestuário, os brinquedos são os mais procurados, com 35% da preferência dos consumidores. Nós não podemos deixar nenhum cliente sair da loja sem levar alguma coisa. Então, as estratégias que nós colocamos foi de colocar muitos produtos em promoção e, mesmo eles estando em promoção, facilitar na condição de pagamento, no parcelamento sem juros. O estudo sobre tendências de consumo na capital também indica o quanto os consumidores estão dispostos a manter a tradição do presente natalino, mesmo com um orçamento mais apertado este ano. Quero comprar uns presentes para os afilhados, para os filhos, né? Aí chegou a época de pesquisar. Em 2014, o gaúcho gastou, em média, por presente, R$ 110. Esse ano, a nossa pesquisa apontou que o gaúcho vai gastar, em média, R$ 76, o que é menos. Mas também a nossa pesquisa apontou que ele vai dar de presente, vai dar 2 presentes a mais esse ano do que ele deu ano passado. Com tanta boa vontade de quem vende e de quem compra, uma coisa é certa: esses corredores devem ficar lotados mesmo a partir das 2 semanas que antecedem o Natal. É nesse período, e já com a última parcela do 13º garantida, que 60% dos consumidores vão às compras, aponta o levantamento. Uma discussão antiga aqui em Cachoeira do Sul, que continua sem nenhuma definição, é o estacionamento rotativo. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeira do Sul, Hilton de Franceschi, disse que não fica de braços cruzados enquanto o problema da falta de vagas continuar. A falta de vagas de estacionamento no centro de Cachoeira do Sul incomoda e preocupa os empresários, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas. O poder público precisa entender que um estacionamento ele é muito importante para o estabelecimento comercial. Não fosse isto, as lojas estariam se estabelecendo longe do centro. Discutir estacionamento é discutir um interesse legítimo da classe empresarial. Portanto, e nós tivemos a oportunidade de dizer isso ao prefeito, quando se defende os interesses da classe empresarial, nós defendemos os interesses da classe dos trabalhadores também, porque eles necessitam desses empregos. E quando nós defendemos os empresários, defendemos os trabalhadores,
nós estamos gerando mais renda e isso significa maior arrecadação para o poder público. Portanto, há o interesse de todas as partes. Nas ruas, motoristas e pedestres reclamam. Falam ainda que o problema não é tão complicado de resolver. A dificuldade é essa, né? A educação, né, para o trânsito e a dificuldade mesmo, as pessoas irem trabalhar e deixar o carro estacionado na frente do local onde trabalham. E dificulta o resto, né? Que eu tenho comércio e eu também compro. E eu sei a dificuldade que tem os meus clientes de chegarem para estacionar e a minha dificuldade de ir nos lugares e estacionar. O estacionamento no centro da cidade já está começando a ficar escasso. E a gente vê que a quantidade de automóveis está tomando conta do nosso centro. Nós não temos mais espaço para estacionar. Durante o horário do expediente normal, é difícil. Eu tenho que recorrer às ruas aos redores aí para que a gente possa estacionar o nosso veículo. O horário de comércio não encontra vaga para estacionar, né? O pessoal que trabalha no comércio, seus carros estacionados, né? E os clientes não têm onde estacionar, né? No estacionamento, horário de comércio no centro. Tem muita loja que tem 5, 6 vendedores, cada um tem um carro, fica estacionado na frente da loja. Então esses aí tem que cobrar, né? A proposta de implantação do rotativo foi entregue ao prefeito via Conselho Municipal de Trânsito há mais de 3 meses. Mas nenhuma resposta oficial chegou à CDL. A nossa proposta ela é incontestável. Nós mostramos ao prefeito a má ocupação do espaço. Tem lugares que caberiam 3 carros, só tem 2, tem rampas que hoje não são mais garagem, que viraram estacionamento. Nós temos lugares que pintaram de amarelo que não tem necessidade. Nós provamos ao prefeito, através de um trabalho, de que nós temos pelo menos 250 novos estacionamentos no centro, se fizer uma correção a custo zero. E a prefeitura não nos respondeu, não sinalizou com absolutamente nada, nem que faria ou que não faria. Segundo a autoridade de trânsito, o pedido que chegou ao gabinete não é viável e, por este motivo, foi negado. E essa proposta apresentada pelo CDL, ela prevê a questão do regramento também de vagas, a questão do melhoramento, do aumento de vagas, é bem interessante, mas apresentou algumas inviabilidades técnicas e jurídicas, com que não teria como a prefeitura colocar em prática. Uma das inviabilidades, quando se fala num projeto piloto, a prefeitura entende que esse projeto de estacionamento rotativo não pago, nós já tivemos no nosso município e ele deixou de existir justamente pela questão da funcionalidade de manter funcionários operando esse sistema. E a outra questão, de voltar este projeto agora, por mais que fosse uma experiência, por um período de tempo, né, teria essa inviabilidade juridicamente de contratar pessoas, mesmo que o CDL fornecesse as pessoas para fazer o controle, aí entraria num outro campo, que seria a compatibilidade de pessoas ligadas ao CDL fazer o trabalho de fiscalização. O presidente do Conselho Municipal confirmou que o rotativo é um dilema antigo no município. Na entrevista concedida para Daniel Nunes, confirmou que os empresários faziam o mesmo pedido no ano de 2002. Agora nós estamos aqui chegando ao Natal e os empresários querendo vender e não tem lugar para estacionar. Eu mesmo conversando com os empresários aqui da SET, têm me dito, e agora? Alguns eu indiquei, vamos nos socorrer dos estacionamentos particulares. Esta loja oferece o seu estacionamento pago, mas no estacionamento particular. Porque o setor público não providenciou, queria aprovação total do meio empresarial para fazer o rotativo. Como não houve, não fez. Para o presidente da CDL, ainda falta uma resposta oficial por parte do poder público. Nós nos comprometemos a dar tinta, a dar o pintor para pintar, demarcar as ruas. E, para nossa surpresa, mais uma vez, e para nossa decepção, nós ouvimos pela imprensa as respostas do prefeito. Quer dizer, ele se nega a fazer o trabalho que é custo zero, e que, evidentemente, que corrige os problemas de estacionamento, e ainda ele tem a deselegância de nos responder pelos jornais. Em alguns pontos,
em que isso acontece, o setor de trânsito, tomando conhecimento, imediatamente vai lá e coloca no que é o correto, né? Pinta novamente branco, coloca dentro do que a legislação manda, né? Outros aspectos, que é uma demanda bem maior, que seria esta de proporcionar uma revitalização do estacionamento em toda a área urbana do município, em toda a área urbana comercial do município. Isto sim é algo que ele tem que ser pensado, e foi pensado através desse projeto, né? Mas nós hoje não temos, a prefeitura não tem uma viabilidade financeira para colocar em prática. Alguma coisa é preciso ser feita. A CDL e o Cindy Lojas não vão amargar um problema sério que é de estacionamento quando há clara evidência de que há espaços para isso e o que existe é uma má vontade do poder público. Aberto ao diálogo, mas no primeiro momento o quadro que se apresenta é este, né? Inviabilidades técnicas e jurídicas para se colocar em operação essa proposta. Nossa equipe tentou ouvir o prefeito Neyron Viegas sobre esse assunto, mas Neyron não pôde falar porque cumpria uma agenda em Porto Alegre. Vamos para uma outra cidade agora. Vamos dar um passeio pelos Campos Floridos de Ivoti. O município na encosta da Serra Gaúcha se especializou na produção de flores. Um dos pontos de maior produção é a colônia japonesa. E tem muito espaço nesse setor. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior mercado consumidor do país, mas 70% das flores consumidas aqui vem de outros estados, a maioria de São Paulo. O município de Ivoti é conhecido pela intensa produção de flores e plantas ornamentais. Com um bom mercado consumidor, a cultura também é uma boa alternativa para os agricultores familiares. O produtor Satoshi Suzuki produz flores e olerícolas, comercializando a produção diretamente com as agropecuárias da região. Ele ressalta que a produção de flores pode trazer bons rendimentos, desde que o produto apresente qualidade. Sim, tem uma produção de flores, porque existe um mercado consumidor que gosta de plantar flores. Tendo qualidade no produto, sempre terá uma venda. A flor é uma coisa que, apesar de não ser gênero de primeira necessidade, as pessoas ainda compram flores porque ela traz uma certa alegria para a vida das pessoas. O produtor também fala sobre a importância da diversificação da propriedade para a garantia de renda na família. Sim, a diversificação é importante porque muitas vezes assim, o mercado é um tanto assim, diverso. Existem momentos em que se vende muita flor por causa do clima. Existem épocas que chove muito, que as pessoas não compram flores. Então, é necessário ter uma certa diversificação para ter um equilíbrio financeiro. Yuki Ban administra uma das maiores propriedades produtoras de flores do Rio Grande do Sul, que fica na divisa entre os municípios de Dois Irmãos e Ivoti. Ele emprega 32 funcionários. Yuki comenta que recebe matéria-prima de alguns agricultores familiares da região e que a associação entre pequenos e grandes produtores pode ocorrer com mais frequência, principalmente em épocas de grande demanda de flores. Em função da demanda ao longo do ano que é constante, alguns produtos como folhagem de corte, nós temos uma parceria que, seguindo um padrão nosso de produto de tamanho, qualidade, eles podem fornecer para nós e acaba virando uma renda extra, né, de um salário até podendo chegar a 3 salários mínimos na épocas de maior demanda no ano. O processo de produção de flores exige investimentos na infraestrutura e em tecnologias. Mesmo assim, os processos artesanais ainda ocorrem. Verno Rubinick é o único funcionário da propriedade que realiza o processo de semeadura, germinação e repique das mudas à mão, já que apenas 2% das sementes utilizadas exigem esse processo manual, que demanda concentração e precisão. A produção de plantas ornamentais também é uma boa alternativa para pequenos espaços, inclusive em áreas urbanas e, em alguns casos, como na produção de cactos, não exigem grandes investimentos em infraestrutura. Eu tinha assim uma pequena coleção, né? Desde assim começando, era mais um hobby do que propriamente a ideia de uma produção um dia. Mas como eles se reproduzem muito, aí eu fui plantando um e plantando outro, né? E aí quando eu vi, eu tinha uma pequena estufinha. E assim eu fui indo, né? Ele trabalhava fora, isso era mais um hobby meu.
E aí começou a entrar a questão de repente vender, porque quando vê, tu tem muito de uma mesma qualidade. E a minha ideia era sempre ter outros, né? E assim eu fui indo, quando nós tínhamos uma estufa de 3x3, né? E aí assim nós fomos aumentando ela, e aí quando surgiu a ideia de comercializar também, né? Sim, nós estamos com um ponto assim que nós... que a questão de muro tem muita, sabe? Que a gente podia comercializar mais ainda, sabe? Só que o problema nosso é o espaço, sabe? Essa unidade de produção de flores aqui, no caso de cactos, é um exemplo típico de propriedades ou de estufas, de produções que podem ser feitas em pequenas áreas, seja elas tanto no meio rural quanto no meio urbano. E o mais interessante disso tudo, aproveitando sempre aquela mão de obra disponível que existe nas propriedades, seja a dona de casa, os filhos jovens ainda que têm um tempo disponível extra escola, as pessoas de mais idade que já teriam o direito de trabalhar numa atividade mais leve, né, não precisando continuar naquelas atividades normais da propriedade. Então é uma atividade assim que pode aproveitar muito bem esse espaço, tanto de produção quanto de mão de obra. E também é uma atividade que hoje ela pode ser bem desenvolvida, e a gente tem vários casos, inclusive aqui no nosso município, onde o pessoal pode produzir flores, plantas ornamentais, que nem no caso cactos, orquídeas e várias outras plantas, em áreas pequenas dentro da zona urbana, aproveitando aqueles espaços disponíveis que existem nas casas das pessoas. Porque para o começo não precisa uma grande área, uma área pequena já é o suficiente. Uma estufa aí digamos de 100 metros quadrados já é mais do que suficiente. Sempre recomendamos que o produtor, à medida que ele vai iniciar a sua produção, que ele comece devagarinho. Ele precisa ter o conhecimento necessário para saber quando a planta está com frio, quando ela está com sede, quando ela está com calor. Isto ninguém ensina, só o produtor mesmo, a pessoa mesmo que está na produção, ela vai pegando essa experiência, e isso se faz aos poucos. Seria arriscado e nem recomendado que se dissesse que uma pessoa que tinha interesse começasse com uma grande produção, porque de repente poderia ter muitos riscos. Então o caminho é por aí. Além de ser uma atividade então aprazível, também ela pode se transformar numa produção bastante econômica, considerando, como eu falei, do mercado que nós temos aqui no Sul. Tempo instável em Cachoeira do Sul, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Na quinta-feira, a instabilidade continua, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Sexta-feira, de tempo encoberto e pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quarta-feira. Tempo encoberto em todo o estado gaúcho, áreas de instabilidade na metade norte com alerta para temporais na divisa em Santa Catarina. Na metade sul, não chove. Já as temperaturas chegam próximas dos 30 graus agora à tarde. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27. Em Santa Maria, na região central, 28 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. E mais violência em Cachoeira do Sul. Ontem, por volta das 3h30 da tarde, 2 indivíduos armados invadiram a empresa Viana Empreendimentos Imobiliários na rua Júlio de Castilhos, na altura do número 479. Os bandidos renderam os funcionários que estavam no local e causaram pânico. Eles estavam numa moto preta e agiram rapidamente. Levaram 2 notebooks, um celular e cerca de R$ 1.100 em dinheiro. O caso foi atendido pela Brigada Militar e registrado na primeira Delegacia de Polícia Civil de Cachoeira do Sul. E agora, cabe às autoridades policiais investigarem mais esse registro de criminalidade na cidade. A investigação está a cargo do delegado Ricardo Milese, que já busca depoimentos e outras informações para se chegar aos autores do assalto.
A gente faz um pequeno intervalo agora e a seguir você vai ver. O curso de Pedagogia da UBRA de Cachoeira do Sul tem nota máxima no ENAD pela segunda vez. O centro do nosso trabalho, acreditar de que estamos fazendo melhor, sendo exigente, mas não esquecendo do respeito ao outro e da afetividade que tem que trabalhar junto. O melhor. E como ser um destaque em provas? O que faz um aluno se diferenciar do outro? Depois do intervalo, Denise Belladonna traz orientações para você se destacar nas avaliações da vida. É já, aqui no NT Sul. Estamos de volta. No dia 22 de novembro, o ENAD avaliou o conhecimento de alunos do ensino superior por meio de uma prova elaborada pelo Ministério da Educação. O curso de Pedagogia da Universidade Luterana do Brasil, daqui de Cachoeira do Sul, é nota máxima no ENAD pela segunda vez. Gabriela Belo traz as informações. Boa tarde, Gabi. Olá, boa tarde, Darcy. Para trazer detalhes sobre esse assunto, está do meu lado a coordenadora de ensino, professora Maria Solange Gomes. Professora, boa tarde. Boa tarde. Como é para ti coordenar e fazer esse trabalho, não só no curso de pedagogia, mas em todos os cursos aqui da Universidade Luterana do Brasil? Olha, é um trabalho bastante gratificante, porque a gente tem a oportunidade de estar crescendo, tanto no processo teórico quanto no processo prático, né? Mas hoje nós estamos falando aqui de uma forma mais enfatizada na questão da pedagogia, que é o nosso curso que pelo segundo ano, né, dentro do ciclo do ENAD, ganhou a nota 5. O que você acredita, professora, que contribuiu para conseguir, né, fazer com que os alunos concluintes fizessem com que a Universidade Luterana do Brasil conquistasse essa nota? Nós tivemos aí a participação de 10 alunos que fizeram a prova do ENAD, e isto se deve à seriedade, ao compromisso dos nossos professores, simultaneamente ao compromisso dos nossos acadêmicos, que fazem com que o processo de ensinar e aprender dentro da universidade ele possa estar sendo valorizado por toda uma comunidade, não só local, não só regional, mas também do nosso país, porque acreditamos que foi o melhor resultado no país, termos conseguido 5 no ENAD novamente. Os nossos acadêmicos praticamente gabaritaram a prova que fizeram, e junto a isto nós teremos um conceito preliminar de curso que será 5, que traz a questão de infraestrutura, dos projetos de extensão, projetos de pesquisa, o próprio Seminário Internacional de Educação, que está já consolidado no nosso país, com 20 anos de sucesso aí, trabalhando com a formação continuada dos nossos professores. Os acadêmicos de pedagogia aqui da universidade, eles são mais dedicados quando comparados aos acadêmicos de outros cursos? Eu não diria que eles são mais dedicados, mas eles são pessoas que talvez até pela própria faixa etária, o nível de responsabilidade deles e a questão do pertencimento ao seu curso talvez tenha se salientado frente aos outros 3 que participaram neste ano, né? Mas a questão de estarem inseridos na comunidade local com o próprio projeto do PIBID facilitou muito, porque eles puderam constatar aquilo que eles vêm buscar na universidade de cunho científico, através da teoria, a sua praticidade dentro das nossas escolas, o que é também privilegiado pelos estágios que eles têm oportunidade de fazer. O estágio da educação infantil, das séries iniciais, da preparação de professores em ambientes não escolares, havendo uma invasão, né, do pedagogo hoje dentro da sociedade, que não é alguém que se forma somente para ser professor, mas alguém que pode estar trabalhando nos hospitais, em empresas, nos RHs, né? Então, a gente tem assim uma proporcionalidade de várias situações em que o nosso aluno ele realmente se sente motivado a demonstrar o seu conhecimento. Coordenadora, você avaliou aí, né, a questão da dedicação com a faixa etária. E qual é a faixa etária desses alunos? Olha, nós temos uma média de faixa etária de 32 anos. Essa é a nossa média de alunos do curso de pedagogia. E essa prática do PIBID que nós, né, inclusive já mostramos no NT Sul em outra ocasião, a questão de como é o trabalho, que inclusive está aí, né, por ser um dos cortes da presidente Dilma Rousseff. Como que essa questão da prática ela auxilia diretamente nos resultados em sala de aula?
Com certeza, porque quando o nosso aluno está lá na escola, hoje os nossos alunos da pedagogia estão atuando na Escola Municipal Getúlio Vargas, né? Quando eles vão para a escola e preparam aquelas atividades, eles se reportam aquilo que eles têm aprendido com os professores na universidade em termos de teoria. Hoje, a pedagogia ela está alicerçada em vários teóricos. Não há um limite ou alguma coisa que seja propriamente direcionada a um autor, mas a todos os autores da contemporaneidade que dizem que educar passa pelo respeito e o alcance de limites de cada criança que nós recebemos, de cada adolescente ou de cada profissional que nós estivermos interligados. Então, o PIBID, ele, infelizmente, tem ouvido algumas críticas e algumas coisas que a nossa presidente diz que vai cortar. Será uma lástima se isto acontecer, porque, com certeza, isto tem influenciado muito no processo de ensinar e aprender, ou na universidade, como a gente chama, uma ensinagem que se tem constantemente, né, de todos os nossos alunos da licenciatura, e aqui eu peço licença para fazer um foco na questão da educação física que tem e da biologia. Coordenadora, quanto à questão de matriz curricular e professores, né, que hoje dão aula no curso de pedagogia, isso realmente reflete na nota? De uma forma geral, sim. Por quê? Porque os nossos professores, todos eles são mestres e doutores. Isto há uma qualificação, uma busca constante de todos nós que atuamos na pedagogia, de trazer o que é mais inovador, o que é mais contemporâneo, né? A matriz curricular, por sua vez, ela teve uma redistribuição nova a partir do ano de 2005, quando nós tivemos determinadas diretrizes do curso de pedagogia, tendo um foco do que é de mais inovador em termos de educação, né? E nós trabalhamos para isto, porque o nome da disciplina ele está interligado de uma forma interdisciplinar a tudo aquilo que a gente desenvolve, né? E vou repetir de novo, o que tem de mais novo e de mais atual, o que está mais acontecendo hoje em educação, é o que a gente trabalha com os nossos alunos na pedagogia. E agora, o que fazer, né, para essa média se manter aí para o próximo ano? Continuar trabalhando muito da forma como estamos, todos engajados, motivados, ter essa questão da afetividade muito entrelaçada entre os nossos alunos e professores e acreditar. Isto é o centro do nosso trabalho, acreditar de que estamos fazendo melhor, sendo exigente, mas não esquecendo do respeito ao outro e da afetividade que tem que trabalhar junto. Eu não saberia e nem me vejo em uma outra profissão. Gosto do meu trabalho, me sinto super inserida hoje na Universidade Luterana do Brasil. Há um respeito e uma consolidação do trabalho da coordenação acadêmica junto aos meus colegas professores, porque antes de eu ser coordenadora acadêmica, eu sou professora. E tenho muito orgulho disto. Trabalho lado a lado com os meus coordenadores e com os meus colegas professores, porque eu também sou professora. Também estou na sala de aula e sei do quanto o nosso trabalho ele é dignificante a cada dia e preciso para a sociedade ser melhor do que ela está aí hoje. Com certeza. E tudo que a gente faz dando o nosso melhor, com certeza, é destaque, né? Trabalho relevante. Parabéns à UBRA pelo destaque do curso de Pedagogia no ENAD, viu? E ainda sobre destaque em provas, sejam elas para avaliação do ensino, para concursos, vestibulares, seja para o que for. O que faz um aluno se diferenciar do outro, você sabe? Então veja o que diz a educadora Denise Belladonna. Boa tarde. Continuamos falando hoje dos desafios que têm os jovens ao encerrar os estudos regulares e decidir sua vida, prestando exames, concursos, provas seletivas para buscar a carreira da sua realização. No último programa, eu conversei com o Arthur, um papo bem real, que nos deu a ideia do jovem nesse processo. Eu trago agora uma contribuição teórica e, ao mesmo tempo, prática dessa situação. A ideia é vencer o obstáculo seletivo e chegar ao ponto que se quer. E o preparo para isso, como o próprio Arthur assumiu aqui no programa anterior, não começa na véspera, é uma caminhada.
Se ainda for útil para os lares onde a nossa mensagem está entrando hoje, eu lhes digo que em um mundo onde as pessoas estão sendo cauterizadas e massificadas em seus conhecimentos por programas de televisão, internet, videogame, um jovem que se preocupar em melhorar seu nível de inteligência certamente levará vantagem. Então, já parto do ponto que não é o candidato que sabe mais que tem melhores chances de se sair bem, e sim aquele que conseguiu se tornar mais inteligente no percurso. Queridos, o ser humano tendencionalmente vive estágios de equilíbrio e cada um deles gera acomodamentos. É a nossa rotina. Então acontece algo que bagunça tudo e a desordem impera. O sistema muda e busca um novo equilíbrio, provavelmente melhor do que o anterior. Quando você resolve se submeter a um teste, exame ou concurso, é normal que ocorra esse desequilíbrio, que a neurociência chama de choque entrópico. Logo, você deverá buscar um novo equilíbrio através de atitudes que te façam saltar para patamares mais elevados de inteligência. Eu diria mesmo, jogue fora velhos conceitos, dê uma sacudida na vida e comece a estudar de forma inteligente. Você está disposto a aproveitar esse desafio? Então dê o primeiro passo. Torne-se um estudante. Só atenção, estudar é uma situação solitária e ativa. Se for grupo, não é estudo. Estudar é algo que ninguém pode fazer por você. Estudar é individual. Durante o estudo, você deve estar tão sozinho quanto durante a prova que você vai fazer. Além de individual, estudar é um exercício ativo. Para estar estudando, você deve estar escrevendo. E esse é o primeiro passo para a sua reação na ação de tornar-se um estudante capaz de vencer os desafios à sua frente. Ao tomar o lápis, a caneta ou qualquer outro instrumento para escrever, estarão envolvidas muito mais regiões do seu cérebro do que se fosse digitar. Isso faz com que a aprendizagem seja mais eficiente e duradoura. Estudar é um ato solitário que se realiza escrevendo ou desenhando. Eu fico por aqui, a fim de que você fique com essa mensagem bem clara na sua mente. Vencedor em provas seletivas é o estudante autodidata, que lê, desenha e escreve. Isto conforme o seu cérebro aprende. Até o nosso próximo encontro, quando eu continuarei falando sobre como vencer os desafios dos concursos. Se você ou alguém que você conhece está nessa situação, não perca. O Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Cachoeira do Sul tem sido um problema para a Prefeitura da cidade e para a Câmara de Vereadores também. É que por uma série de motivos, as alíquotas praticadas pela Prefeitura desatualizam e a dívida com o fundo cresce. Nesse momento, essa dívida está em R$10.700.000. Para a quitação, há uma proposta de parcelamento na Câmara de Vereadores feita pela própria Prefeitura, mas que pode colocar o Executivo no limite de gastos. E a grande pergunta que fica é, será que os servidores não serão prejudicados em algum momento? Daniel Nunes, boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre essa questão do FAPS, o projeto que já está na Câmara de Vereadores para parcelamento da dívida de R$10.700.000, nós vamos conversar com a Viviane Santana Dias, ela que é presidente do Conselho Gestor do FAPS, né, para que a gente consiga entender toda essa problemática. Viviane, boa tarde. Nós queremos, inicialmente, entender a questão do risco que corre, quem sabe, hoje o servidor público aqui em Cachoeira, que eventualmente vai se aposentar, precise depois desse recurso. Existe um risco de que esse sistema possa entrar, quem sabe, num colapso e alguém ficar sem os recursos aí no futuro? Existe, por parte do Ministério da Previdência, uma preocupação em que a gente possa fazer um cálculo atuarial anualmente, aonde qualquer perca que ocorra seja recomposta através desse cálculo. Então, anualmente, a alíquota ela é revista, recalculada e atribuída, né? Para que não aconteça isso, para que tenha longevidade o nosso fundo. Hoje, nós temos um saldo depositado, né? Que podemos cumprir
de curto a médio prazo essas aposentadorias e nós estamos recompondo todo esse passivo atuarial para que a gente possa dar continuidade do nosso fundo de aposentadoria. Ok, talvez uma dúvida de muita gente, já que especialmente esse ano se falou muito sobre a questão do FAPS, é por que desatualiza, não é tão fácil? A contribuição patronal ela é composta de duas partes, a contribuição, o custo normal e o custo suplementar. O custo suplementar ele corresponde à vida passada do funcionário que ingressa no serviço público, né? Que hoje nós não sabemos quanto tempo de contribuição existe, qual é a idade, se tem filhos, quantos filhos, né? Então, e existe a contribuição normal, que é quando o funcionário ingressa até a perspectiva de aposentadoria dele. O que o Conselho está projetando para o ano que vem? Fazer um censo junto com um executivo, um censo dos funcionários, né, para que a gente possa saber quantas pessoas contribuíram anteriormente ao ingresso no serviço público, quantos filhos, esposa, né? Qual a idade dessas pessoas, para que a gente possa fazer um cálculo mais preciso, mais próximo da reposição desse passivo atuarial que nós temos. Então, essa é uma das prioridades, para a gente saber quem somos, quantos somos, né? E quanto vamos precisar para poder arrecadar. Então, essa informação e a revisão de toda uma legislação por parte do fundo vai fazer com que ele se torne real. Nós podemos pegar e dizermos de fato quanto precisamos, né? Viviane, houve uma solicitação até por parte do Conselho sobre que o fundo tivesse um pouquinho mais de autonomia, não é? Que talvez se criasse uma taxa administrativa, enfim. Como que estão essas negociações com a Prefeitura? Dentro dessas previsões que nós estamos fazendo de revisão para o FAPS, para o exercício que vem, em relação ao censo funcional, a revisão da legislação propriamente dita, está em discussão, está em análise essa taxa administrativa. Bom, o FAPS tem se tornado, na prática, um problema também para a Prefeitura, pelo fato de que a Prefeitura está no CADIM, e com isso tem também algumas verbas bloqueadas, né, por esse fato. E agora está novamente na mão do Legislativo aprovar ou não, né, este projeto para regularizar a questão. Chegou para nós a proposta de um parcelamento, onde tem um valor de uma dívida que foi apurada através de uma auditoria do Ministério da Previdência e os valores de contribuições não recolhidas desse exercício. O somatório desse valor foi apresentado para o Conselho e feita uma proposta de parcelamento. O Conselho discutiu, acordou uma minuta, né, fez uma minuta de parcelamento junto ao Executivo e isso gerou um projeto de lei que foi para o Legislativo. Quando esse projeto de lei foi encaminhado para o Legislativo, o Conselho se posicionou, participou de uma reunião dizendo que aquele era o interesse, aquela era a forma como era entendida que poderia ser parcelada, né, por parte do Executivo com o consenso do Conselho. Ok. Para finalizar, Viviane, então, o servidor pode ficar tranquilo. Se depender do fundo, de receber a sua complementação aí a partir do FAPS, os recursos estarão disponíveis, não tem o risco de alguém ficar sem recursos. Não. Nós estamos trabalhando exatamente para isso, para que nós possamos nos adequar, para que nós possamos discutir com os funcionários. Existe uma previsão por parte do Conselho de, cada vez que a contabilidade fechar, bimestralmente os relatórios, nós tivemos essa apuração, fazemos uma apresentação para os funcionários para que eles possam fazer um acompanhamento, coisa hoje que não acontece, né? Os funcionários ficam sabendo o que está acontecendo com o fundo através do jornal, da publicidade, né? No caso da TV. Mas a gente quer que eles fiquem sabendo que tem uma apresentação, uma prestação de contas. É isso, a nossa intenção é fazer isso, uma prestação de contas para o funcionário, para que ele se tranquilize e saiba que quando nós começarmos a fazer todo esse censo, toda essa busca, toda essa atualização na legislação, a participação deles vai ser fundamental. O NT Sul desta quarta-feira termina agora. Uma boa tarde para você. Tchau!